Salve, salve! Começando mais uma live, hoje a gente tem essa swingueira da pesada com Fernanda Abreu, que já está na área. Vamos já colocar aqui ela para participar com a gente. Tecnologia de ponta. Minha querida Fernandinha! Como é que você tá, minha querida? Tô bem, graças a Deus. Todo mundo aqui da família com saúde. Minha filha é médica, teve Covid, mas já ficou boa. Já tá voltando ao hospital lá para trabalhar. Estamos todos bem, ainda bem. E você, tudo bom? Quem que... Alice, quem que é que teve? Quem foi? Não, Sofia? é Sofia. Sofia, aquela que canta é Lata da Bateria. É isso mesmo. Minha querida, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui, ter aceitado o convite da gente bater esse papo. E eu tenho que admitir o seguinte, para mim é uma situação assim diferente bater um papo com o Fernando Abreu, porque quando a gente trabalha em rádio, a gente faz muita amizade com artista e tudo mais. Mas tem determinados artistas que marcam você de alguma forma. E você me impactou 3 vezes, né? Primeiro com Blitz naquela época lá, uma época que chegou uma rapaziada maluca, assim, com uma diversidade incrível, não era só musical, teatral, com dança, né? E no momento que a sociedade estava vindo numa transformação, chegou rompendo todos os paradigmas. Depois, você chegou com o Sla Radical Dance Disco Club, uma coisa que eu sou fascinado, que é disco. Então, pô, Cherry Lynn, Kool and the Gang, Sister Sledge. Então, e você chegou com essa swingueira toda, com essa batida da disco no disco, foi outra que eu me apaixonei de cara. E depois, agora, com Amor Geral, onde a gente vê que, cara, o tempo para você não existe. É a mesma Fernanda Abreu lá do Sla Radical. A gente estava até vendo uma foto da época, né? Acho que era de 90. Éramos tão jovens ali, magrinhos, fininhos. 30 E anos eu atrás. até 30 anos atrás. E eu lembrei até dessa época de uma loucura que a gente fez, eu não sei se você vai lembrar. A gente tinha na rádio um radão, um negócio grande, a gente parou no meio da Savassi, lá em Belo Horizonte, e fizemos uma entrevista na rua, lá na Savassi, o negócio virou um caos, encheu de gente, e foi um negócio sensacional. Então, querida, para mim, mais do que um amigo, um admirador, tem um fã aqui para bater um papo com você. Então, pode ter certeza que nós vamos falar muito de música no final dessa história aqui, Que né? legal, Filipão. É um prazer falar com você. Você foi um cara muito importante na minha carreira. Acho que o rádio, né, ainda tem uma importância gigante. E para minha carreira foi muito importante todo o apoio que você deu em todos esses momentos. Então, o artista ele precisa reconhecer também quando tem um comunicador que curte o trabalho e que bota para frente e que dá o apoio, porque é muito importante, né, a gente conseguir divulgar, chegar nas pessoas, comunicar as pessoas, né? É verdade. E a gente vê hoje, né, nessa era louca digital e tudo, mas no meio de uma pandemia, a gente vendo o papel do rádio, né, como ele está sendo super importante nesse momento, né, trazendo ou informação, ou entretenimento, ou companhia, né, para as pessoas que estão em casa. A gente vendo aí picos de audiência, o rádio subindo, mostra a importância dessa proximidade que o rádio tem com o ouvinte, né? Porque, na verdade, o rádio tem uma coisa que é alguém falando com você o tempo todo, né? Real time, assim. Então, e mostrando músicas novas. Para você tá parecendo um delay na minha voz ou tá bom? Para mim tá bom. Produção, alguma coisa do delay? No dela. Na Alô? voz dela? Tá. Tá um Para delay? mim tá bom. Não, mas para Para mim mim tá tá voltando um bom. pouco. Será que para o público tá voltando também, para quem tá vendo? Eu vou pedir pro pessoal que estiver ouvindo se tá boa a voz dela, tá Você bacana? tá com fone, O, Filipão? de- o delay o quê? Tá fora de 5 ou tá dando um Não, tá ecozinho? voltando, eco.
É, não sei, talvez o volume de alguém, talvez o meu, Você o tá com fone dela, fone? talvez. Eu tô com fone, mas esse fone aqui é... Sei. Ele entra dentro do ouvido aqui que não vaza. Não sei se talvez o seu som, você está ouvindo por fone ou por caixa? Não, eu Pelo tô ouvindo telefone? pelo telefone. Talvez é isso, ele capta o que está saindo do áudio, ele capta de novo e Pode manda. ser. Mas, mas Mas tá esse eco ok aí aí para é do você? Tim Maia. Ah, eco do Tim Maia, né, Fernanda? Então, ô Fernandinha, nós vamos falar de música. Eu tenho 3 hoje de música, e é muito difícil a gente estereotipar um jovem, né? Ele gosta de tudo, né? Gosta de funk, gosta de axé, gosta de rock, gosta de não sei o quê. Ele descobriu, para minha surpresa, Michael Jackson e se apaixonou com Michael Jackson. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Michael Jackson na tua carreira. O que representou para você o som dele? Não, o Michael Jackson é simplesmente o meu maior ídolo. Deixa eu pegar um negócio aqui para você. Para mim, Ah, deixa eu se ver se eu for de consigo te comer, vai ser mostrar. problema. Peraí, Ah, só um minuto. Olha quanta coisa eu tenho do Michael, tá vendo? caraca, eu tô vendo uma mesa, o pé da mesa. Pé da mesa? Ah, aí agora eu tô vendo um Vasco aí. Aí agora eu tô vendo, pô, isso, pô, sensacional. As miniaturas, cara, muito bacana. O Michael Jackson, cara, simplesmente é o maior astro pop, né? Que já rolou aí. Acho que mais ainda do que o James Dean. Talvez fosse o único cara antes dele que, né, tivesse assim uma legião assim, né, de fãs e tal. Eu tô achando que esse eco talvez seja daí, hein? Será? Mas Não, aqui gente. o único volume que tem aqui. Quer que eu experimente tirar o som? Se eu tirar Quero. o microfone, aí vai virar um. Não, Se eu tirar o fone. Ó, vou fazer um teste, mas eu vou ter que. deixa eu ver. Sacuda. Vamos ver. Peraí. Tá me ouvindo? Agora para mim não tem mais eco. E minha Agora voz está tá. com eco? Alguém está ouvindo? Então vamos assim, querida. Estamos dentro. Vamos, o Eu baile acho tem que que sim, continuar. sim fica melhor. Eu acho que eu vou tirar até o óculos também, aí eu não ouço, não Então enxergo, também não vou tirar o vejo. óculos. Pronto. Pô, e deixa assim, ó, se tiver uma pergunta bacana, alguém quiser mandar, tem o pessoal aqui, anota, pronto, a gente vai. Se der Tá. tempo, né? Porque a Mas, gente quer mas falar o tanta coisa, né? Michael, mas o Michael é um cara assim que eu comecei a gostar do Michael Jackson desde o Jackson 5, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei minha primeira mesada e fui numa loja de disco comprar o compacto do ABC. ABC, do re, mi, Jackson 5. Jackson 5. E eu me encantei assim pelo Michael Jackson já dentro do Jackson 5, porque ele era o que dançava melhor, né? E aí eu comecei a procurar da onde que o Michael Jackson dançava daquela maneira e fui parar no James Brown. Aí que eu comprei o primeiro LP do James Brown, There It Is e tal. Mas ele, assim, aí fui acompanhando, fiquei muito fã, pequena, com 10 anos, que eu sempre gostei de dançar, né? Eu sou bailarina também. Fui acompanhando o Michael Jackson. E aquele primeiro disco solo dele, acho que é o primeiro disco que realmente estourou, com a produção do Quincy Jones, que é o Off the Wall, de 79, Off the Wall. que tem 500 hits, né? Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, etc. E aí, cara, eu acho que dali para cima o Michael Jackson, aí veio Thriller, veio, né, Bad, veio um monte de discos bacanas, mas ele no palco também é uma coisa muito impressionante, né? Eu tenho as minhas maiores referências de palco são o Michael Jackson e o Prince, né? Que eu também acho um cara espetacular, né? Você está falando desses dois nomes, eu não sei se eu estou equivocado, não, mas eu sinto uma peculiaridade, assim, entre, se você me permite, entre vocês três. Eu ia botar até um Lenny Kravitz no meio dessa brincadeira. Sim, Que amo. são pessoas meio inquietas, assim, que não se contentam só em fazer o seu trabalho de colocar a voz, né? Que são inquietas em
em ter acesso a tudo, controlar tudo, o cenário, a luz, a não sei o quê, participa de uma maneira assim intensa em tudo que é relativo ao show business, mesma coisa, a apresentação, ao espetáculo. É uma percepção correta minha fazer essa associação? Você é assim também? Eu sou, Filipão, eu sou totalmente assim. Eu aprendi isso muito na Blitz, sabe? Eu comecei a perceber que para montar um show era muito importante começar primeiro com a escolha do repertório e do roteiro, depois os ensaios com a banda, e aí você poder trabalhar um pouco esses arranjos, fazer algumas convenções, fazer algumas citações, né? Lá no meu trabalho solo, né? Que eu botava, algumas vezes eu fiz alguns medleys de disco, que eu gosto muito, né? Depois a gente fala um pouco sobre a disco. E aí eu comecei quando eu montei o meu primeiro show, né, o Sla Radical Dance Disco Club, eu já fui de cara, já montando dessa maneira, pensando no repertório, depois ensaio da banda, e aí iluminação, sonorização, coreografia, cenografia, para que tudo tivesse um conceito, que a pessoa pudesse entrar naquele show e falar, entrei nesse mundo Fernanda Abreu, né? No que ela quer me dizer, no que ela quer passar para mim, não só como música, mas como dança, como visual. Então, eu sempre gostei muito disso. E no estúdio também, quando eu vou fazer alguma produção em estúdio, eu trabalho primeiro bastante os beats, né? Com as pessoas que estão trabalhando comigo, em termos de misturas, né? Eu não pego as coisas já presetadas, assim. Então, por exemplo, a minha onda, quando começou de música mesmo, dançante, quando eu saí da Blitz, comecei minha carreira solo, eu queria muito implementar assim na cabeça das pessoas, colocar na cabeça das pessoas que eu não era mais a Fernandinha da Blitz, que era a Fernanda, que tinha a minha identidade, era na música dançante, e que eu estava ali para propor uma novidade, que era uma música pop dançante brasileira. E aí eu comecei a botar alguns elementos também. Então, som de tamborim misturado com caixa eletrônica, que dava um As outro misturas. tipo, umas sonoridades mais assim. E sempre gostei de áudio. Então, eu comecei a ficar ali do lado, não sabia muito de áudio, mas comecei a aprender um pouco em mixagem, como é que a gente conseguia fazer um som daqueles que eu ouvia lá fora, né? Com punch, com som de bumbo, com grave, né? com as frequências, né? Comecei a entender o que era o espectro analyzer, comecei a entender um pouco mais como é que eu queria aquele som na mixagem, e depois aprendi um pouco mais na masterização, comprimindo o som, entendia, eu ficava tentando entender por que o som na rádio era tão bom. E aí me falaram que tinha uma espécie de um compressor Um compressor, exatamente. Eu ia achar que você ia falar mal, porque se a gente ouve o rádio americano nos Estados Unidos e o rádio no Brasil, a compressão nos Estados Unidos ela é muito mais solta, ele não comprime muito som, então o grave faz bum, né, na tua caixa de som. Aqui eu acho que para competitividade entre as rádios, eles comprimem muito, então um maestro ouvindo uma orquestra sinfônica no rádio, ele fica louco, porque comprime demais, então o bumbo fica bum, bum, né? Então eu achei que você ia falar assim, pô, cara, essa não é minha música que está tocando no rádio. Não, e você falou um negócio que agora é uma discussão meio que rola, assim, que é o nível de compressão que as pessoas estão colocando na música pop. E que eu sou totalmente, assim como você falou agora, acho que não tem que deixar um pouco mais solto, porque um pouco mais solto acaba batendo mais os transientes, tanto no grave quanto no... E dá fadiga auditiva. O cara não sabe o que, mas ele tem uma hora que ele não aguenta ouvir. Começa a incomodar. Uma coisa muito comprimida começa a incomodar. Não é legal. Então, assim, eu sempre gostei desses processos, tanto no estúdio quanto no palco, de tentar aprender, né? A vida a gente tem que aprender, né, Filipão? Senão não tem graça. É isso. Ainda mais sendo assim, né? Inquieta desse jeito, né? Não vai deixar passar batido, né? Verdade. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Esse intervalo aí de Blitz e Sla, você já tinha programado na tua cabeça que, cara, eu vou fazer carreira solo, eu vou seguir carreira solo. Foi uma coisa... Te procuraram? Cara, você assim, que teve a iniciativa? Como é que foi que rolou? Foi assim, eu tinha uma banda com o Léo Jaime, tinha 18 anos de idade, tinha me formado em balé,
estava fazendo dança contemporânea, tinha acabado de entrar na faculdade, tinha feito 6 meses de arquitetura no Fundão e tinha entrado para sociologia na PUC. E aí eu estava ao mesmo tempo, porque eu gostava de música desde pequena, tinha cantado em corais e tal na escola, e aí o Léo Jaime, que eu conheci, me chamou para fazer uma banda. E quando eu estava fazendo essa bandinha em bar, assim, a Márcia, que era minha vizinha aqui no Horto, que foi a minha dupla, né, na Blitz, ela falou: Fernanda, o meu namorado, o Ricardo Barreto, tem uma banda chamada Blitz. E eles já estão há 1 ano, e não acontece nada com a banda, e eles querem botar umas meninas. Não tem meninas na banda, eles querem botar umas meninas. Me chamaram para fazer o vocal, e eu tô te chamando, porque a gente chamou uma outra menina, que era Kátia B, mas ela não quis ficar e tal. Eu falei: eu vou lá no ensaio. Vão também, aproveita e vai ver meu show lá com o Léo Jaime. Aí foram ver, curtiram, e aí eu entrei na Blitz. E ficamos lá na Blitz, lá até 86. A Blitz terminou. E aí eu falei: gente, o que eu vou fazer? Será que eu faço uma carreira solo? Acho que eu vou voltar para dança. Aí voltei uma época para dança, tipo, poucos meses, e logo na sequência eu comecei a trabalhar com Fausto Fawcett. A gente fazia uns espetáculos meio teatrais, meio... E aí o Jorge Davidson, que era o diretor artístico da EMI na época, que contratou a Blitz, me ligou e falou: Fernanda, eu queria... E aí? Você não vai fazer sua carreira solo? A gente tem um repertório aqui na gravadora para te mostrar. Fazer uma coisa meio Madonna. Aí eu falei: olha, Jorge, eu quero fazer minha carreira solo, mas eu queria fazer minhas composições. Eu não estou afim de fazer um disco de intérprete. Mas você tem que ver, tem que prestar atenção, senão podem te esquecer. Eu falei: esqueceram, né? Aí E é uma época que gravadora tinha aquele kit, né? Aquele manual, né, cara? Tudo hermético, assim, você não tinha direito a falar muita coisa, não. Você vai cantar isso, vai fazer isso, será que vai ser isso, o quê, né? A liberdade era... Não, ainda mais eles vendo a menina saindo da Blitz, que ainda não tinha o seu próprio trabalho. Eu falei, conversei legal com o Jorge, que era um cara que entendia. Eu falei: Jorge, eu acho que daqui a pouco eu trago aí o meu trabalho e você vê se te agrada. Aí eu comecei Um grande amigo, para aproveitar para... Jorge, meu irmão, tá sumidaço. Outro dia ele mandou uma mensagem, mas tá sumido. Tricolor que nem eu. Tricolor. Mas você sabe não que vamos entrar nesse papo agora, não. Eu tenho falado com o Jorge, a gente tem feito umas coisas juntos, assim. Eu sou amiga dele até hoje. E aí eu fui trabalhar com o Herbert, compus as primeiras músicas do Slá, A Noite, Você Pra Mim, Kamikaze do Amor, e fui procurar o Herbert Viana, que era meu amigo, que estava produzindo um disco do Fausto. Aí o Herbert falou: não, eu vou fazer essa demo de 4 músicas e a gente vai lá na EMI. Aí fomos na EMI, aí, Jorge, então, depois de 3 anos, estou aqui com as minhas músicas e tal. Ele falou: Fernanda, adorei suas músicas, mas elas são muito diferentes, assim, do que está rolando no mercado. A gente ainda está num momento pop rock, você não quer uma coisa mais rock? Eu falei: pô, mas é uma parada meio disco, meio dançante, eu gosto de música black, não sei o quê. Aí ele falou: bom, olha, eu vou assinar com você, mas eu não te prometo nada, né? Você veio de uma banda de super sucesso, que era Blitz e tal. Eu falei: não precisa prometer nada, não. Vamos só você acreditar no trabalho que a gente Bora lá. vai junto. E aí lancei o primeiro disco, lancei A Noite, lancei Você Pra Mim. Os DJs, cara, do Brasil inteiro amaram. Foi uma cena que me abraçou, assim, incrível. Pista total, eu lembro. Você ia em boate, nego fazia remix, tinha de tudo. E eu sempre curti o negócio de remix. Tinha uma coisa que os artistas não gostavam de remix, eu adorava. Então os DJs adoravam, que eu adorava os remixes. E aí eu vou... Inclusive, esse ano, eu tô acabando agora o Memê. Você conhece o Memê, DJ Memê? Sim, e você retomando nessa história com o Memê, porque ele participou do Slá. Sim. E agora vocês fizeram a música do Lulu juntos. Não, e agora a gente tem no forno 13 remixes inéditos de um disco que vai sair agora, chamado Fernanda Abreu, 30 anos de baile. E que... Agradecemos. Não, e que a minha homenagem e o meu reconhecimento a essa cena que foi super importante na minha carreira. Foi muito legal. Que maravilha. E você falou de Jorge, agora é uma cena que você tem, né? Com tanto Jorge na sua vida, né? Verdade. Os Jorges são importantes na tua vida, né? Começando por São Jorge, né? Começando por São Jorge, que, assim, eu nem sou uma pessoa religiosa nem nada, mas eu
Eu tenho uma devoção mesmo por São Jorge. E Jorge Ben, né? O Benjor, né? Que foi assim, foi um desafio para mim. Porque Exato. quando eu lancei o primeiro disco, e que eu consegui botar o pé ali na música pop dançante, as pessoas me cobravam muito. Ah, mas é MPB brasileira e tal, e você de intérprete, você só canta músicas suas, você não tem vontade de fazer uma música de um intérprete brasileiro? Eu falei, olha, se for para fazer, eu vou fazer do meu maior ídolo, que é o Jorge Benjor. E aí eu escolhi o Jorge Capadócia, liguei para o Liminha, falei, Liminha, quero fazer para o segundo disco agora uma regravação de Jorge Capadócia. Ah, tenho certeza, mas essa música é muito obscura, do Benjor, tem tantas músicas mais, né, famosas. Eu falei, não, acho que vai ficar legal. E um dia ele me ligou, secretária eletrônica na época ainda, deixou um recado, falou, Fernanda, eu achei uma linha de baixo incrível pro Jorge Capadócia. E tocou para mim, junto com um loopzinho, na época a gente usava loops, ampliava os loops, né? E aí, fomos no dia seguinte para o estúdio e fizemos aquela versão que depois o Benjor me encontrou, né? Depois a gente se encontrou várias vezes. Ele falou, Fernanda, aquela versão de Jorge Capadócia foi muito importante para minha carreira, que eu estava num momento da carreira meio em baixa, e você trouxe aquela versão, né, daquela minha música, e eu comecei a tocar antes de todos os shows que eu fazia. Foi super legal. Então, eu fiquei super agradecida, primeiro do Benjor ter curtido, né, a minha regravação, e de ter sido importante de alguma maneira para ele também. Você acha que persistência é uma característica que você tem? Porque você já citou exemplos assim de, cara, eu quero fazer isso, cara, não, tá maluca, não vai dar certo isso, você tá louca. Eu até outro dia eu fiz um post sobre isso, né? Quem nunca ouviu isso, cara, é porque não é normal. Você tá louca? Você acha que isso vai dar certo? Quem você pensa que você é? Né? Totalmente. Isso aí, Nós temos que ouvir essas coisas. Filipão, eu ouvi isso em praticamente todos os meus discos. Quando chegou no segundo disco, era o Rio 40 Graus, né? Falei, gente, vamos sair com essa música, Rio 40 Graus, essa música é super bacana e tal. Não, imagina, são 5 minutos, sem mó blá blá blá, não tem a menor condição. Não, você tá louca, nem pensar, não sei o quê. Aí passou o tempo, eu lancei Jorge Capadócia, daqui a pouco eu fui para São Paulo, comecei aí eu ouvi dentro da gravadora, ninguém falou, o Tutinha resolveu começar a tocar o Rio 40 Graus em São Paulo. Falei, tá vendo, gente? O Tutinha, orgânico, paulista, começou a tocar o Rio 40 Graus. Aí o negócio deslanchou, a música virou uma música que é a música mais importante da minha carreira. Aí, no terceiro disco, eu estava fazendo Da Lata, né? O Da Lata foi um disco que foi produzido pelo Liminha e pelo Will Mowatt, que era um cara que era da banda Soul to Soul. Essa banda Soul to Soul tinha chegado, que tinha aquela música Back to Life, Back to Reality. Não, maravilhoso. A batida. Keep on. A galera ampliou essa batida para tudo quanto é lado. Anos 90 foi isso aí, né? E aí eles vieram para São Paulo e esse Will Mowatt comprou o disco, lá 2 Bisample, que tinha o Jorge Capadócia, e mandou um fax pro Zé Forte, que era meu empresário do Paralamas na época, falando, olha, comprei o disco dessa cantora no Brasil e queria trabalhar com ela. Aí eu falei, gente, o cara do Soul to Soul vai querer trabalhar comigo, que loucura, que legal, e tal. Então, aí o cara falou, só que ela vai ter que vir para cá. Aí eu falei, eu não vou nada, não. Você que venha para o Brasil, porque o Brasil tem uma musicalidade incrível, e se eu for para lá, se eu fosse lá para Londres, ele ia fazer o disco dele só com a minha voz. Do jeito dele. E acabar ficando... Você ia estar meio também fora do teu terreno, né? Aí ia acabar tendo que abrir concessão, ia ser seduzida lá, exatamente, engalobada lá. Aí eu falei, traz ele aqui pro Brasil, que ele vai logo se encantar aí. E aí a gente fez o Da Lata. Quando o disco estava pronto, que é um disco que tem músicas incríveis, Garota Sangue Bom, Brasil País do Swing, É Hoje... O Da Lata, que a Billboard elegeu como o melhor álbum latino? Foi. No ano? E esse aí eu vou te contar a história. Cheguei na gravadora, na EMI, fui chamada. Falei, então, eu tô com esse disco Da Lata que vai ser lançado. Aí o John Govers, que era o presidente na época, falou, Fernanda, eu não entendo você. Quando finalmente o Lulu Santos lança um disco
de disco, de música dançante, como Assim Caminha a Humanidade. Você me vem com disco de samba? Aí eu falei, você vira a fita toda. Aí eu falei, não é um disco de samba, veja bem, não sei lá, não, esse disco não vai dar certo, não é possível, não entendo você, em vez de vir agora com uma onda meio slá radical, vem com esse disco da lata. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu nem garanto que a EMI vai fazer muita coisa para você aqui nesse disco da lata, mas eu vou te apresentar uma pessoa que tem um selo lá fora, na França, que vai amar esse disco. E aí me apresentou o Bruno Boulet, que tinha a Totem Records, e aí eu lancei o da lata lá fora e lancei em todos os países da Europa. Lancei na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, no Portugal, Espanha, Inglaterra, França. E aí o disco foi super bem. Meus amigos estavam na França, entravam na Virgin Records, falavam, Fernanda, tem você aqui em pé, estou botando fone com o seu disco. E aí, a partir desse disco, eu consegui fazer uma carreira lá fora. Fiz 1000 shows, fiz Montreux, fiz um monte de festival legal. E como a vida é, né? E aí depois eu encontrei o Joe Govers e falei, Joe, você foi maravilhoso, mesmo que não tivesse tido aquela visão naquele momento no Brasil, você, pô, me lançou lá fora, obrigada, não sei o quê. Cariocazinha aí, porreta, retada essa, viu? Aí veio o outro disco, próximo disco. Ai, o que a Fernanda vai me arrumar agora? Fernanda... Vai aprontar agora, vai vir com forró. Fernanda, é o seguinte... Forró da Abreu. Fernanda, é o seguinte, nós aqui da EMI, você já fez seus 3 discos por contrato, a gente quer renovar o seu contrato, mas esse primeiro disco tem que ser um disco ao vivo. Aqui é de praxe, depois de 3 discos, a gente bota, aí o artista faz um disco ao vivo, eu falei, ai, gente, um disco ao vivo, pô, a gente não tem tanto som bom de disco ao vivo. Me pega um disco ao vivo brasileiro aí pra você ver como é que tá o som. Não tá tão legal. Deixa eu fazer um disco meio de remix, mas com algumas músicas novas. Bom, tá bom. Aí eu chamo de raio-x. A minha carreira meio revista e ampliada, meio raio-x. Aí tá bom, vai aí. Aí chamei o Caldato para fazer um remix, chamei o Will Mowat para fazer outro, chamei o Cassim, né, uma galera nova, Cassim, chamei o DJ Nuts com o Zé Gon, que agora são do Tropiquilas. Eu tô sempre meio antenada com a galera que tá fazendo um som legal. E aí também falei, não, mas eu vou botar 5 músicas novas para ficar mais legal. Aí gravei o Aquarela Brasileira, que é um samba, gravei Cátia Flávia, que virou um hit com a produção do Memê. Godiva do Irajá. E aí o Herbert fez uma música especialmente para esse disco para mim, que é Um Amor, um Lugar. E o Lenine fez uma música especialmente para mim, que foi o Já Que Sou Brasileiro. Então foi um disco também que estourou, foi o meu disco mais vendido, que foi o Raio X. E aí eu ganhei aquela moral na gravadora, né? Depois de tanto... Aí consegui fazer... Aí o pessoal já te achava normal. Falou assim, cara, ela parece louca, mas não é louca, não. Vamos ouvir o que ela tá falando. Então, é uma coisa que realmente eu não posso me fechar. Eu estava até falando ontem com a Ana Tranjan, né, que ainda é o jurídico lá da EMI, apesar de ter sido vendida para a Universal, que a gente está tentando fazer um trabalho junto aí com a Universal de novo. Ah, você é aqui da casa, desde a época da Blitz, desde 82, você tem que voltar para cá com o seu selo, Garota Sangue Bom. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa junto. De repente a gente lança esse CD de remix aí pela Universal e tal. E ela estava falando que eu sempre tive uma liberdade enorme na EMI. Ela falou, Fernanda, você sempre fez o que você quis aqui. Sempre. Você chegava com uma ideia, ninguém falava, tá, vai aí, minha filha. E aí eu sempre consegui fazer. Deixa, eu imagino o Jorge falando, deixa essa maluca, vai. Tudo bem, ó. Se bobear, fala assim, ó, não vou assinar isso não, hein? Aqui. Mas eu não posso atropelar esse processo, não, porque eu acho que no Rio 40 Graus, assim, todo mundo te enxerga assim como uma embaixadora, primeiro do Rio de Janeiro, claro, sim, ser uma carioca nata, né, que leva o nome do Rio de Janeiro para o mundo afora, né, com toda a diversidade, todos os antagonismos que o Rio tem, de morro, de Zona Sul. E você, musicalmente, você fez esse link, né? Quer dizer, você trouxe o funk para baixo, né? Desceu com o funk do morro e trouxe para a Zona Sul. Isso foi por paixão? O funk mexeu com você naquele momento? Você se identificou com o som?
óbvio que se identificou, né? Ainda mais vindo dessa história de disco com essa galera toda. Eu acho que a sonoridade, né, do funk, do baile, né, o ritmo, aquela loucura, deve ter mexido Olha, muito com você, para você. é uma loucura que eu estou fazendo 30 anos de carreira, né, esse ano, e o funk também. E não é à toa, assim, a primeira vez, o primeiro disco de funk que foi lançado, o Marlboro lançou no final de 89 e eu lancei meu disco em 90. E o Marlboro já está no meu primeiro disco, no Solar Radical. Quem me levou para o primeiro baile em 89 foi o Hermano Viana, antropólogo, irmão do Herbert. E ele falou, Fernanda, eu sei que você gosta de música negra, eu sei que você tem que conhecer um baile funk. Eu falei, me leva. E aí, quando ele me levou, tinha baile aqui no Botafogo, no Morisco. Quando eu entrei, Filipão, eu fiquei chocada, não tinha visto isso ainda. Eram 4.000 pessoas, negros, a maior parte deles, dançando, era o Marlboro botando som, dançando Miami Bass, né? Que a galera toda de Miami estava trazendo aquele som que era o baixo na cara, né? Boom e baixo na cara, com aquela equipe de som, com aquele som pesadíssimo, pesadão, que fica até enjoado no estômago. Falei, cara, como é que eu tô no Rio esses anos todos, cara? E não conheço um negócio desse. Aí eu fiquei louca. No dia seguinte, eu liguei pro Marlboro e falei, vamos pro estúdio. E fizemos a Melô do Radical. E a partir dali, eu falei, Marlboro, me leva para todos os bailes. Aí, Filipão, eu vi toda a saga do funk. O funk no asfalto, depois o funk... Todas as variações do funk. Todas. Funk melody, funk raiz, funk sensual, funk putaria, pesadão, funk, não sei. Funk ostentação, Proibidão. funk tudo. E principalmente, o que eu percebi nesses anos todos, nesses 30 anos de funk, é que existe realmente um preconceito grande contra o negro, contra o preto. O problema é o preto, não é nem muito funk. Quando o funk é criminalizado, é porque tem sempre o preto no meio. É uma coisa, essa parada meio racista, mesmo estrutural que tem mesmo no Brasil e que a gente tem que trabalhar. Que usam a música como um pretexto, né? Fica uma coisa velada para não assumir, né, o real motivo. Não é exatamente a rima fraca ou ou o som, ou o gênero musical, ou a batida. É porque é feito por preto, pobre, favelado mesmo. E aí essa realidade ela é ligada à favela, e a favela é ligada à criminalidade em relação às facções criminosas, não ao pessoal que mora na favela, porque 95% das pessoas que moram na favela não tem nada a ver com tráfico. Mas o tráfico de drogas e as facções têm seus redutos nas favelas. Então, começa a fazer essa ligação, né, maliciosa, né, com o ritmo do funk, com a música funk. E eu me lembro, até teve uma discussão, uma época que teve o Proibidão, né, que tinha uns funk que falavam da criminalidade, falavam de armas e tal. Eu falava, gente, não é apologia, é a realidade. As pessoas estão falando ali da realidade dela. Quando o Júnior e Leonardo estão falando, tá lá. É a verdade. É porque está tendo tiro mesmo. Ninguém está fazendo apologia, comprem drogas, comprem armas. Estava só falando, ó, a gente mora nesse lugar aqui, ó, que a gente ouve esse faz parte do nosso dia a dia isso. Esse barulho aqui é... Exatamente. Olha só, eu tenho que ler aqui do pessoal aqui, eu não faço para me passar aqui, ó. O Rato que era do Skank, ele está em todas as lives. Fala para a Fernanda que tiveram 2 mineiros na equipe dela, o Breno Dolabella e o tecladista. Sim, o Breno. O Breninho é maravilhoso. O Breninho viajou com a gente também algumas vezes para fora e aqui para o Brasil. Depois o Breno ficou uma época, acho que com a Daniela Mercury, se eu não me engano. O Breno é um cara super bacana. Super. E o Fiuza, né? O tecladista é o Fiuza, que agora mora na Europa já há muito tempo, mas que tocou comigo um tempão. Um músico excepcional. Uma pessoa maravilhosa. Maravilha. Tem Marcelo Bola, Juliana Costa, que falou que é fã. Tem o pessoal falando que está esperando esses 13 remixes aí, não sei o quê. Então tá. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você com essa bandeira de carioca, eu não quero entrar para o assunto da política ainda não, mas
Eu tenho certeza que já deve ter acontecido. Já tentaram te convencer a entrar para a política aí no Já, Rio de Janeiro? Já teve partido te seduzindo? já. Partido? Já, mas eu vou te dizer uma coisa, eu adoro política. Adoro. Eu não fiz sociologia à toa, assim. Eu gosto de política, eu sou uma pessoa envolvida, assim, me mobilizo pelas causas e a gente, por exemplo, tem um grupo, eu, Ivan Liz, o Frejá, o Leone, Felipe Radisete, uma galera bacana, que a gente tem um grupo chamado GAP, que é o Grupo de Ação Parlamentar, desde 2006, que a gente vai ao Congresso Nacional pelas pautas da música. Então, a gente conseguiu a volta Bacana. da educação musical para a escola, conseguimos isso. A gente discute muito direito autoral, especialmente agora nos meios digitais, né? Porque a gente fica ganhando aqueles 0,0001 centavos daquela Das caixa preta. plataformas aí, né? Essa é uma caixa preta, né? Essas plataformas. É. E que a gente quer um equilíbrio um pouco maior, né? Entre o criador de conteúdo e essas plataformas, né? Então, eu gosto de política, mas eu nunca tive assim realmente vontade ainda de entrar para um partido político, fazer política partidária, né? Ainda não tive essa vontade. Pode ser que em algum momento eu tenha, mas por enquanto não. Ou algum partido lhe seduza, né? Apareça alguma coisa séria, porque é meio complicado esse negócio de partido político hoje no Brasil, né? Os caras trocam que nem troca de camisa, a Exato. ideologia E vai todos têm. pro saco isso. A política partidária, assim, formal, eu acho que é muito complicada, porque vai ter sempre um monte de. Meio um saco de gato, mesmo dentro de um partido, você vê que tem muitas facções diferentes, né? Muitas tendências diferentes. O PT sempre teve muitas tendências diferentes dentro dele, o PSOL também. Né? A Rede também, o PSDB também, tem um PSDB Fernando Henrique, tem outro PSDB Dória. Então, assim, é muito diferente as cabeças, né? Então, eu prefiro ficar aqui, né, me É, mobilizando, fazendo cidadã. política de outro jeito, né? Porque fazer Exato, política a gente faz todos os dias, né? exatamente. Então tem outras formas, não necessariamente se candidatando. Você falou um pouco de plataformas digitais e tudo mais. Eu não sei se você tem a mesma percepção ou se eu sou muito besta, passei dos 50 e sou muito saudosista. Eu falava isso do meu pai. Falei, pô, o cara tá aí, Nora Ney, João Goulart. Falei, muito saudosismo, não sei o quê. Eu acho que meus filhos falam de mim isso hoje. Mas eu vejo que hoje, assim, com essas plataformas digitais todas, a onda é muito grande, é muita gente surfando, e acaba que se não se presta atenção na obra de ninguém, não se aprofunda na obra de ninguém. Eu chego a dizer assim que não se cria mais ídolos. Olha, lógico que um ou outro aparece, mas na nossa época a gente tinha ídolos na música que a gente esperava o cara lançar o disco e queria comprar e ler e saber da pessoa e ver o encarte e tudo mais. E eu não vejo isso hoje na molecada, assim. Ela mal e mal sabe quem está cantando, gosta da música, mas nem sabe quem é, já vai para outra e tudo mais. Então, eu acho que esse acesso digital, que de certa forma democratizou, foi bacana, abriu para todo mundo, mas de certa forma também pasteurizou um pouco a coisa, assim, não tem uma identificação tão profunda do ouvinte com o seu artista. Passa muito batido, ele descarta muito rápido. Você acha isso um pouco? Eu acho que tem isso um pouco, sim, pela própria maneira da criação dali daquela plataforma digital, né? Por exemplo, o Spotify. O Spotify, eu acho que a procura do Spotify, o search, quando você vai lá botar o artista, não aparece logo o artista. E logo depois, se você bota o artista, tem uma série de músicas que é meio shuffle, que logo depois que toca o artista, pode tocar uma música de outro artista. Então, é muito esquisito isso. Por isso que tem muita gente que escuta música pelo YouTube. Porque eu já encontrei um cara do Spotify e falei, ó, vocês vão perder pro YouTube, cara. Esse search de vocês é uma merda, entendeu? É muito ruim. Então, agora, fora isso, você tem uma capinha pequenininha. Eu tô com isso agora, né, fazendo a capa do CD de remix. Você tem um visual de uma capinha pequenininha, você não tem ficha técnica,
né? Então, assim, de cara... E a capa fazia parte, cara, da Total. obra, né? Era um artista que fazia o negócio, ela tinha um conceito, né? Grandes nomes, né, cara? Grincardia, sei lá, uma opção de gente bacana fazendo capa de disco. E por Super. falar em estética, capa, eu estou vendo aqui atrás, é do Amor Geral, né? Como é que chama? Outro Sim. Outro sim. Muito legal essa parte visual que você criou né, com esse cinza, esse vermelho, preto. E aqui mostra qual a importância que tem isso, esse aspecto visual na música. Ficou sensacional isso. Gostei Não, muito. e vou te falar um dos projetos que a gente Dê os tem. créditos aí a quem fez aí. Aproveita para poder falar quem é. Esse clipe é da Mini Kert, que é da Conspiração, né? Que é uma produtora aqui de cinema e vídeo aqui do Rio, muito bacana. E um dos projetos dos 30 anos, que é esse CD de remix, tem o CD e o DVD Amor Geral ao Vivo, que eu gravei, né, no dia 13 de março aqui no Rio, no dia do lockdown, da pandemia, no dia que o Witzel deu o decreto, assim, tinha público do lado de fora do Imperato, eu tive que mandar os caras ir para casa e gravei a primeira live, vamos dizer assim, né? O primeiro filhote do Covid foi o meu DVD Amor Geral ao Vivo, que eu tive que gravar sem público. E um dos projetos é uma exposição, que é a trajetória visual da Fernanda Abreu, falando um pouco da importância da representação visual nos trabalhos, nos meus discos, mas tendo um pano de fundo a cidade partido, Rio de Janeiro, que sempre foi também uma inspiração para mim, né? Eu acho também não à toa, eu fiz sociologia, arquitetura e tal, eu sempre tive esse interesse assim, pelo homem, pela cidade. A minha música é muito urbana, né? Pelo homem, pela cidade. Sim. Então, assim, eu fiz muitas parcerias nesses anos todos, nessa relação morro-asfalto, né? Eu tenho parcerias com a CUFA, eu tenho parcerias com o Morrinho, que é uma galera que faz artes plásticas na favela do Pereirão. Eu tive parceria com a Copa Roca, que são umas costureiras que fizeram meu cenário, que moram na Rocinha. Então, assim, mostrar um pouco que a minha música, ela tem esse lado meio sociocultural muito, muito dentro da minha música, né? Que é muito enraizado ali. Que cada artista é um, né? Sei lá, Zé Dunca faz uma música, a Paula Toller faz outra, né? O Frejá faz outra, mas a minha música tem isso muito. E esses visuais todos da cidade, que sempre tiveram importância nas minhas capas, nos meus cenários, nos meus vídeos e tal. E aí a gente fez agora um projeto incrível e estamos botando aí no edital do CCBB, nos editais que a gente, né, tomara que a gente consiga aí algum para fazer rodar essa exposição, que eu acho que é bem legal. Precisa, porque se depender de cultura do momento, se depender de outra fonte, vai estar meio complicada a situação hoje, né? Com certeza, nossa. Parece que a cultura não tem importância nenhuma na sociedade, na história de um país, né? Parece... E ao contrário, né? O que a gente vê hoje, ainda mais com pandemia, como que esse lado cultural, o artista, ele está segurando a onda de quem está em casa, né? Gente, a verdade é que a pandemia mostrou para todo mundo, cara, que quem está segurando a saúde mental aí de todo mundo, cara, é a arte e a cultura. São as Exatamente. Lives, são os passeios virtuais nos museus, é a literatura, é a dança, é a música, é o teatro, é o papo, né, das lives. Eu acho que, finalmente, né, porque a gente começou aí, infelizmente, né, pelo menos para mim, a gente tem esse governo agora do Bolsonaro, e que desde o começo ele meio decretou, né, a cultura e os artistas como inimigos públicos número 1, né? Ele decretou isso, ele extinguiu o Ministério da Cultura, Ministério. Ele botou pessoas completamente incompetentes nas secretarias de cultura para dar esse recado mesmo, ó, vocês não estou nem aí para vocês. E, na verdade, essa pandemia veio mostrar o contrário. E acho que veio mostrar, Filipão, graças a Deus, cara, acho que tem muita gente que votou no Bolsonaro que agora está tomando consciência, né? Tem muita gente, na verdade, que
não votou nele, né? Votou contra o outro, né? Exato, exato. E agora caiu a ficha, sabe? Eu acho que está caindo essa ficha aí de que a gente está vivendo um momento... Aqui no Rio de Janeiro é uma coisa impressionante. A gente nunca teve tão terrivelmente representado, com o Crivella na prefeitura, o Witzel no governo do estado e o Bolsonaro no governo federal. E a gente... Está prestes a virar penta o Rio de Janeiro, né? Vai virar penta. É o quinto governador, né? Pelo amor de Deus. Nossa, gente, é uma coisa. Tudo bem que a cidade tem essa vocação para contravenção, mas não precisamos exagerar, né? Tá uma loucura. Não, não precisa, por favor. Ainda mais que a nossa Los Angeles querida, tá o mundo inteiro vendo o nosso Rio de Janeiro. Eu costumo dizer assim, na mão de Deus não tem cidade mais bonita no mundo. Eu acho. O que Deus deu de presente, né? O Pão de Açúcar, né? A Baía de Guanabara, a floresta. A geografia é espetacular, né? É um negócio assim... Maravilhoso. E também aquele Rio de Janeiro, que além da geografia, a natureza ser exuberante, espetacular, ter praia, montanha, cachoeira, ter tudo que pode ter, você ainda conseguiu fazer uma cidade cosmopolita, né? Então você não ficou numa coisa só lúdica, você tem, né? É uma cidade que todo Sim. mundo do mundo inteiro quer visitar. O problema é que realmente, com o passar dos anos, ela foi muito maltratada pelos governantes. Foi castigada, foi mal gerida. Avacalharam com o nosso Rio de Janeiro. Você falou... Outro dia me perguntaram, se você fosse escrever o Rio 40 Graus de novo hoje, eu falei, olha, eu escreveria mais ou menos... É a mesma letra. A mesma letra. Talvez eu só colocaria milícia junto, que eu não tinha naquela época, né? Aqui você está falando, a gente falou um pouquinho aí sobre a importância da cultura agora, com as lives e tudo mais, e nós estamos vendo aqui a sua live. Eu acho que essa aqui foi a segunda. Né? Essa aqui foi do Dia dos Namorados, né? Exatamente. A primeira estava com um bannerzinho ali e tudo mais. Eu quero saber de você, que é uma pessoa que trabalha muito com a galera, você trabalha muito com o público, né? O teu show é uma performance. Não ter esse pessoal, como é isso? Como que é fazer uma live e termina? Fica estranho? É uma loucura. A coisa mais louca é terminar uma música e não ter aplauso, né? É muito louco, porque é uma coisa que já está dentro do DNA da gente. Você termina uma música, sempre tem um aplauso. Na live não tem. É muito louco. Você sabe, eu vou te interromper, dar uma de Jô Soares aqui. Você deve conhecer um grande amigo, Geraldo Magela, ele é humorista, ele é cego, ele né? É ótimo. Aí ele fala assim, Filipão, o pior espectador que vai no teatro é aquele que ri assim, ó. Que não emite som. Porque aí eu conto a piada e falo, cara, eu não estou agradando. Então a live sem o aplauso é um pouco isso, né? Você fala, pô... É muito louco, cara. É porque a gente gosta muito, né, de cantar, de estar no palco, de se comunicar com o nosso público e tal. Mas ainda bem que eu tô com tudo aí tocando batera live, sabe? Porque também sozinha... Ai, eu fico querendo ter... Mas também, é o que eu digo, não dá também pra gente quebrar o isolamento social e dar uma de sem noção, entendeu? Então, não tem câmera, não tem iluminador, não tem técnico de som, não tem ninguém, não tem hold, não tem ninguém. Tem eu e o Tuto. Eu fico lá mexendo na luz, ele fica lá mexendo no som e tocando batera, e aí a guitarra, baixo e teclado sai da programação. Mas é o que a gente tem para agora, né? Não tem... Tomara que daqui a pouco a gente não tem jeito, né? Tomara que daqui a pouco a gente já consiga fazer, sei lá, um show num teatro, pelo menos, com um certo distanciamento com os músicos. Alguma coisa tem que acontecer, né? Antes da gente voltar ao que a gente gosta mesmo, que é aquela galera, todo mundo junto, gritando, aplaudindo. Não tem jeito. E você entende um pouco disso, né? Foram quantos Rock in Rios aí na carreira? Foram 85, 2001, 2013, 2015, 2017 e 2019. Bastante. Caraca! Eu fiz com a Blitz, 85, com o meu disco solo, eu fiz 2001, com Entidade Urbana, e 2017, com Amor Geral,
e depois eu fiz participações, né, em outras bandas, em outros... Tem aquele palco Sunset, né, que são de encontros. E Mas festival é tudo de bom. Hollywood Rock também, acho que você fez. Nossa, Cara, foi demais. festival até pela diversidade, mas é uma celebração, pô, Eu fantástica, cara. amo, Festival de música. eu amo o festival, amo, E você amo. ainda teve a oportunidade de participar fora, né? Deve ser É, mais. Deve dar aqueles super. friozinhos na barriga, né? Como é que vão receber? Como é que vai ser, Não, papá? o mais incrível foi quando eu fui fazer Montreux, né? Que eu fui fazer o festival de Montreux e o cara falou: Olha, eu não quero que você faça a noite brasileira. Eu falei, mas gente, eu vou fazer em que noite? Você vai fazer na noite das novidades do funk internacional. Eu falei, legal. Aí tinham 3 bandas nessa noite. Uma banda francesa que fazia hip hop e que tinha essa pegada, eu chamava funk, mas era essa pegada meio black, né? Hip hop e funk. E aí, quando eu entrei no palco, eu tipo assim, falei, gente, não tem nenhum brasileiro aqui. Tava cheio a sala. E aí eu falei, em português, quem é brasileiro, levanta a mão. Filipão, levantaram 3 pessoas. O Evaldo, técnico de som lá atrás, e mais 2 pessoas. E acabou o meu show, eu tive que dar bis. As pessoas amaram, amaram. Eu sabia falar pouquíssimas palavras em francês, né? Aprendi depois um pouco, de tanto que eu ia lá, mas não tenho muito talento para francês, não. Mas de tanta entrevista que eu ia dar em rádio e tal. Mas foi incrível, assim. Foi bacana. Minha carreira... Vale muito a eu pena. tenho muito que Cara, comemorar, como Filipão. 30 anos, assim, que as o pessoas tempo, falam, o tempo passa tão rápido, cara. Não estamos acabando ainda, não. Mas eu queria falar tanta. Eu vou passar rapidinho. Teu Vasco da Gama, querida. Você é uma. Como tudo que você faz na vida, não tem meia bomba, né, Fernando? Não tem meio mais ou menos, não tem morno, né? Ou é ou não é. E com verdade. futebol é a mesma coisa. Você também. Você vive o Vasco da Gama, você sofre, participa, ajuda. Como é que está o nosso Vascão agora? Como é que você está vendo a Olha, situação? agora, nesse momento, assim, eu acho que a nossa perspectiva são as próximas eleições, né? A nossa ideia, eu acho que a ideia de todo o futebol brasileiro, eu acho que a gente tem que dar uma modernizada, né? Nessa administração, essa gestão, né, do Sim, futebol. Eu acho que tem que tirar a poeira. tem que tirar essa poeira, Filipão, senão vai continuar tudo a mesma coisa. E a gente passou por momentos difíceis, né? Assim, no futebol, aquela história do Flamengo, né? Com os meninos, com aquele incêndio. Sim. E mesmo no Vasco, né? A situação, as últimas eleições do Vasco foram terríveis. Então, assim, eu acho que a primeira vez que o Vasco caiu para a segunda divisão, eu fiquei muito arrasada e me empenhei muito. Escrevi livro, fiz show, fiz tudo. E sempre me chamavam. Quando o Pedrinho voltou, eu fui para o campo. Quando o Juninho Pernambucano voltou para o Brasil, eu fui para o campo, para o São Januário. Eu adoro São Januário. Nos anos 90, eu estudei ginástica olímpica em São Januário. Então, Você ia em jogo de futebol? Sempre. Mas mais em São Sempre. Januário. A minha onda não era muito ir para o Maracanã. Eu fui bastante para o Maracanã, mas eu gosto mesmo de São Januário. Daquele caldeirãozinho ali, né? Você gosta, né? Eu Mas a adoro. torcida adversária passa perrengue lá, né? Cruzeiro entrar lá, ele toma cacete. É complicado. Isso é uma coisa também que é muito chata no futebol, essa violência. Isso é uma coisa que... Briga de torcida é horrível. E aí não é legal, sabe? Eu acho que não tem nada a ver com espírito esportivo. Eu acho que é uma coisa que tem nada a ver. Foi sequestrado por outros espíritos, assim, essa coisa de violência. Não tem nada a ver com futebol, na minha opinião. Mas você tem toda a razão. O futebol tem que reciclar, a cabeça dos gestores tem que reciclar, tem que ficar esperto e abrir o olho, porque se fizer cagada, uma hora vão pegar, meu querido. Uma hora a caixa preta do futebol abre. Então, toma juízo. Você vê o Cruzeiro, né, o Samuel sofrendo com esse escândalo todo do Cruzeiro, tudo isso que aconteceu, um pouco caso absurdo, né? E é uma coisa que é movido pela paixão, né? Os donos são os sócios, que são apaixonados, e você está lá para usar isso de outra forma, é muito decepcionante, né? Então,
É terrível. Tomara que esse pessoal venha, cabeças novas, novos gestores. Estou esperando que esse meu Mário Bittencourt faça alguma coisa no meu Fluminense. Vamos ver se vai dar certo. Se bem que está meio time de master, né? Vamos ver se o Fred, com essa idade toda, ele consegue ainda fazer uns golzinhos. Agora, sabe o que eu acho também, Filipão? Eu acho que o futebol também meio que ultrapassou um pouco essa coisa de dinheiro no futebol, sabe? Ficou um negócio muito grande demais. Aí o passe do cara são 20 milhões de euros, aí o outro são 50 milhões de euros. Eu acho que esse negócio, acho que depois dessa pandemia... E é surreal com o mundo que a gente vive, né? É o que eu falo, assim. Outro dia eu estava lendo uma matéria que 67 pessoas físicas têm a mesma quantidade de dinheiro que 3,5 bilhões do planeta Terra. Quer dizer, não, esse tipo... Eu acho que esse modelo de capitalismo, sinceramente, eu acho que não dá mais. Já foi, já deu. Já foi. Já deu. Já deu no saco. Ô, Fernanda, eu odeio terminar uma live assim, vai acabar, tchau. Então, eu não quero acabar assim, eu quero acabar você cantando. Tá. O pessoal está pedindo, pede para ela cantar. Eu falei, pois não é sacanagem pedir para a pessoa cantar assim no telefone, assim. Só vai ter que ser a capela. Bom, você fica à vontade. Eu só quero falar com você sobre a importância de cada um nesse momento que a gente está passando, que é sério, não é brincadeira, não tá resolvido, não está sob controle, muito pelo contrário. A postura de cada um é que vai dizer de que maneira a gente vai sair sobre isso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua percepção da importância de cada um nesse processo. Eu acho esse assunto muito importante, Filipão, porque assim, a impressão que a gente tem, né, quando a gente tem um presidente do Brasil que minimiza a pandemia e que confunde a cabeça das pessoas, dizendo que é uma gripezinha, e ele mesmo vai sem máscara, e os ministros também. Isso é um exemplo. A gente sabe, a gente educa filho, a gente sabe que exemplo é super importante. Então, assim, isso confunde muito a cabeça da população, né, do povo brasileiro. Então, mas ao mesmo tempo ele sofre em casa, com parentes morrendo, com amigos morrendo, com pessoas ficando doentes, sem condições. O principal que a gente vê, né, que é a saturação do sistema de saúde. Então, é claro que a Covid-19 vai durar anos. O irmão do Tuto teve o H1N1 em março desse ano, foi com pneumonia e foi internado. A gente achou que era Covid, não era o H1N1, a gripe suína de 2008. Então, assim, mas nesse momento... A gente sabe que a gente vai conviver com o Covid-19, mas nesse momento a gente está numa curva ascendente ainda, gente. A gente está com mais de 1 milhão de infectados, que a gente sabe que é subnotificado, que a gente sabe que não tem teste para todo mundo, a gente sabe que não tem mais nem 1/10 de teste que tem que ter, e que a gente tem mais de... Hoje bateu aí 53 mil mortos. Então, assim, nosso papel é fundamental, nosso, de cada indivíduo, entender que se a gente tem que sair de casa, se a gente puder ficar em casa, a gente fica em casa. E se a gente tiver que sair de casa por algum motivo, a pessoa precisa botar o prato de comida de noite, porque precisa trabalhar de dia para botar o prato de comida de noite, ande com máscara, com álcool gel, se não se tem prevendo. Álcool gel, com álcool... manter uma distância, é muito importante a gente cuidar dos outros também. Porque a gente fica nessa coisa de o indivíduo, mas a gente é o coletivo. Eu tenho que pensar da minha porta para casa, para fora. Não posso pensar... Mais do que nunca, a gente é responsável pela vida do outro. Minha querida, vai acabar. Põe som aqui, rapaziada. Fernandinha, te amo, muito obrigado. Um beijo, salve, Jorge. Que Jorge nos proteja.